agora a gente vai falar de um assunto super importante, até lembrando que esse é um mês, a gente fala que é um mês especial das mulheres, embora os nossos dias sejam todos os dias, mas a gente está falando um pouquinho mais sobre isso, a gente vai falar de empreendedorismo feminino, vamos embora? Vamos. Então vamos lá. Conciliar maternidade, trabalho e realização pessoal ainda é um desafio para muitas mulheres, mas cada vez mais mães brasileiras estão transformando essa realidade em oportunidade por meio do empreendedorismo materno. Você já ouviu esse termo? Já ouvi, mas quero entender mais, viu? A ideia é criar caminhos profissionais mais flexíveis, sem abrir mão da presença na vida dos filhos. Segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o Brasil já soma milhões de mulheres à frente de negócios próprios. Muitas delas, mães que encontraram no empreendedorismo uma forma de equilibrar trabalho e família. E é sobre isso que a gente conversa agora. E vamos conhecer um pouquinho da história de uma atriz e empreendedora que transformou a experiência da maternidade em um projeto autoral. Seja bem-vinda, Amanda Gazzo. Seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Olá. Tudo bem? Seja bem-vinda. Por favor. Que bom te receber, Amanda, nesse mês tão importante quanto a Abby falou, né? Pois é. É que a gente destaca ainda mais a nossa importância, a importância da mulher e a importância da mãe, né? Não só na sociedade, mas também no mercado de trabalho, né? Sim. É tão importante isso na hora que você falou, né? De conseguir estar com o filho e também não sair do mercado de trabalho. É um desafio, mas é possível. Como é viver a maternidade? Porque você é mamãe, né? De dois. E a primeira experiência é sempre diferente da segunda. Como é que foi viver isso para você? Bom, viver a maternidade, acho que para quem é mãe sabe, é uma loucura, né? Então, é muita coisa, muita novidade. Eu tenho sobrinhos, aí a gente acha que a gente sabe um pouco, mas quando vai dar de cara com a maternidade, você vê que é completamente diferente. E é como eu disse, é um desafio também para a mulher que quer estar no mercado de trabalho, não quer sair, e aí fica com aquele medo, aquela dúvida, mas também não quer deixar o bebê em casa, porque aí quando você vê aquela carinha, você fala, como que eu vou? Né? Como que tem gente que consegue? Enfim, é uma loucura, mas é uma delícia. E, Amanda, você começou, assim, esses passos, assim, maiores no empreendedorismo, esse sonho, quando você ainda estava grávida, né? Sim. Você estava ali, barrigudona, a próxima a parir, mas você falou, não, eu vou aqui arregaçar minhas manguinhas e vou que vou. Foi isso? Na verdade, o meu trabalho como atriz, ele já vem de um trabalho de empreendedorismo, porque a gente vai cavando as nossas oportunidades, né? Então, audiovisual ainda, teatro e audiovisual, não é um campo ali muito fácil de se trabalhar, né? Então, se você não fizer por você, né, você vai ficando, né? E aí, quando veio a maternidade para mim, a gravidez, eu falei, gente, já não é aquela coisa de fácil, de trabalho a todo momento, né? Como que eu vou fazer, então, se eu ficar um período afastada, né? E aí, eu fiz uma mentoria com a Estela, que é uma produtora de elenco, e aí a gente conversando sobre a profissão, são 6 meses de mentoria, e eu fiz justamente porque eu estava pensando no futuro, como que vai ser quando eu engravidar e quando eu tiver filhos, como que eu faço para não me afastar, né? Também não vou poder ficar num set de gravação com um nenenzinho, porque aí eu vou me afastar, né? E aí as ideias vão surgindo, né? Foram muitos estudos, na verdade, feitos durante esses 6 meses, e aí no final da nossa mentoria, me surgiu a ideia de fazer um projeto de contar histórias de mulheres que estavam grávidas. Só que eu estava grávida. E eu falei, gente, eu não tenho muito tempo para isso. Como que eu vou fazer, né? E aí eu fui correndo atrás do tempo, joguei no Instagram, falei, gente, estou precisando de histórias de mulheres que estavam grávidas, histórias que mereçam ser contadas, que é legal de passar para frente, porque vou lançar uma série com 4 episódios. Foi assim que começou. Ai, demais! E como foi pra você? A gente tá vendo algumas fotos aqui e a gente sabe que é corrido. Você mesmo falou que é uma profissão complicada, né? Desafiadora no sentido de tempo, de rotina, até mesmo de produção, né? De valorização, que a gente sabe que tem aquela coisa, vou precisar meter minha cara aqui primeiro e depois a gente vê o que a gente consegue. Como que foi pra você viver essa experiência e ao mesmo tempo com essa sensibilidade materna de ouvir outras mães?
Olha, foi uma experiência bem complexa e cheia de percalços, né? Primeiro, esse tempo que eu tinha para elaborar tudo isso. Aí, claro, eu tive uma equipe junto comigo, que é a Flor Filmes, né? Que é uma produtora de mulheres, cineastas, mães aqui, né? Do Vale do Paraíba. E uma grande amiga, a Dani, também. Primeiro foi esse tempo que eu tinha para fazer tudo isso. Né? Depois, conciliar também, eu já era mãe de um menino de 2 anos e 8, 9 meses, por aí, né? E fora toda a vida, o resto, né? Então, assim, não foi o mais fácil, mas eu acho que esse tempo para elaborar o projeto é o que foi mais difícil de conciliar, sabe? De ouvir as histórias e também de pegar histórias reais e transformar isso em uma série. Para mim, uma das partes mais difíceis do projeto foi quando eu me liguei que eu queria até um pouquinho mais de tempo para ter um cuidado. Eu tive o maior cuidado com as histórias, né, de interpretar histórias reais e histórias delicadas, né? Tinham muitas histórias delicadas. Eu acho que esse foi o mais difícil de gerir ali na hora. Eu grávida, né, com histórias às vezes muito chocantes. E eu falei, gente, que responsabilidade, onde eu me meti. Uma super responsabilidade. Mas foi assim, foi um boom, foi um sucesso no Instagram, né? Depois a gente conseguiu colocar aí no streaming, foi uma loucura, assim, porque eu acredito que ela teve um impacto nas mulheres de se identificar com aquilo, né? Então teve uma rápida absorção ali, né? Muitas mulheres se identificaram com as histórias porque a gravidez o maternar já é um pouco solitário, né? Agora, ainda se você vive algumas questões mais difíceis, eu acho que é mais solitário ainda. Então, quando a gente colocou isso na internet de uma forma, uma série, né? De um filme, eu acho que houve uma identificação ali que fizeram as pessoas gostarem de ver. Você falou da responsabilidade e do cuidado, né? 2 palavras aí que fazem parte da vida materna. Como que você, já estando grávida, já tendo outra criança, interpretou esse papel? Para você foi diferente e por ter tido já essa experiência de mãe, você tinha um olhar mais sensível nas gravações? A gente estava 8 meses, não é isso? Eu estava com 9 meses. Então, já estava quase parindo. Nas gravações, né, teve um planejamento antes, né, mas para gravar, por conta de toda a equipe, da data de todo mundo, só dava para gravar ali, em março. E cada vez mais, assim, teve que ir jogando pra frente. Teve carnaval, né? Nossa. Tem carnaval no começo do ano. E aí eu falei, ai, gente, mas olha, só dá até tal data, porque senão eu vou parir no set de gravação. E aí, o que foi difícil de interpretar, na verdade, o que mais difícil foi quando eu conversei ao vivo, assim, com a mãe, com a história. Antes você recebe no papel, eu recebi muitas histórias, aí você tá lendo, você vai se conectando, tal, mas você tá lendo uma história. Quando a gente escolheu 4 histórias e foi conversar com elas, e aí eu vi que eu ia ter que interpretar isso. E sim, é mais difícil grávida, porque eu acho que a gente já fica mais sensível. E sendo mãe, né, antes eu já não gostava muito de assistir filme com questões de crianças. Aí, depois que você se torna mãe, fica um pouquinho mais difícil, você fica mais sensível. Interpretar, então, eu falei, meu Deus do céu. Mas eu achei, nisso eu encontrei um propósito. Teve uma história que é a mais difícil, que é do 3º episódio, que é da Fabiana. Eu fui deixando ela para decorar por último, para interpretar, para introjetar, porque ela era mais difícil. Eu ali com 9 meses, e as pessoas falavam, como que você vai conseguir falar essa história grávida? Só que aí, quando eu olhei para o propósito da história, eu consegui. Aí eu mudei uma chave e foi. E é tão bonito quando a gente fala do empreendedorismo feminino nesse sentido, né? E quando a gente fala da própria palavra, o empoderamento, que é você estar junto com outras mulheres, apoiar outras mulheres, ouvir outras mulheres. E eu acho que por muitos anos nós mulheres ficamos envergonhadas, talvez não sentíamos confiança para contar e partilhar as nossas histórias. Quando a gente se conecta, eu acho que a gente se aproxima, mas quando a gente se conecta pela dor,
eu acho que a aproximação ainda é mais intensa. Você sentiu isso de repente, sentir na pele o que aquela mãe estava passando e falar assim, gente, eu já vi isso com tal pessoa próxima ou poderia ter acontecido comigo? Como é que é, como mulher, sentir que você está empreendendo, mas ao mesmo tempo tendo esse propósito bonito? O empreender com propósito ainda, você conseguindo estar em casa, ali, né, fazendo, foi um grande presente que eu me dei mesmo. E quando eu fiz o primeiro episódio sobre tentantes, foi aí que eu me conectei mais com algumas mulheres e que eu não tinha muita noção do quanto esse assunto não era falado. Né? Surgiu, assim, de um ano para cá, eu acho que surgiu um boom um pouco de pessoas falando sobre esse assunto. E aí eu vi, assim, muitas mulheres me mandarem mensagens gigantes. Ali eu me dei conta. Eu estava me dando conta quando eu estava com o texto na mão, com a história da Tatiana ali na mão, mas quando eu postei e comecei a receber muitas mensagens tocantes, que eu chorava nas mensagens. E aí eu me conectei mais com essas mulheres e eu fiquei muito feliz com o resultado, né? Assim, dessa comunidade, né? Essas mulheres dando as mãos e compartilhando as histórias. E aí falava um pouco mais, parecia que as pessoas queriam descarregar um pouco, sabe? Daquela coisa que fica tão dentro dela, quando ela está tentando, por exemplo, engravidar, que parece que não se fala, né, sobre o assunto. Que aí eu acho que as mulheres conseguiram descarregar um pouquinho na série, sabe? Foi muito bonito de ver. E pra gente finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem também para as mulheres. Qual que é o diferencial da gente e também das mães que decidem empreender? Porque tem aquela ideia de que não, é um momento difícil, você não vai conseguir, mas a gente tem aqui a sua prova que você conseguiu. Além, claro, do seu trabalho ajudar outras pessoas. Qual que é a mensagem que você deixa? Tem duas coisas. Primeiro, um recado geral, né, para homens e mulheres, de pensar que mulher, ainda mais quando ela se torna mãe, ela cria tantas habilidades, gente, que é um desperdício para o mercado de trabalho deixar essa mulher fora do mercado. Porque a gente consegue uma habilidade que eu acho que poucas pessoas têm. A gente nem imagina que tem, né? E para as mulheres, para as mães, eu sempre penso no faça, se essa é uma opção que você quer, porque tem gente que está em outro momento, tem gente que não quer, que quer ficar ali quietinha em casa, mas para quem quer, eu acho que o tentar, o fazer, as portas vão se abrindo, né? A gente nem sabe onde vai dar, eu nem sabia onde a série ia dar, mas era um desejo meu de continuar trabalhando, ter com o que trabalhar enquanto eu ficasse em casa. Então, eu acho que é fazer, é tentar conversar com pessoas, unir pessoas que tenham talvez a mesma ideia, que acreditem no seu projeto, para as portas irem abrindo. Coloca o pé e vai. Como a gente faz para assistir você? Onde que a gente encontra a série? A série ela tá no canal da BB Play, que você acessa pelo Prime Video ou pela Claro TV. Então, você colocar lá Diário de uma Grávida na Prime, na Claro, ou procurar diretamente no canal da BB Play, que é Box Brasil Play. Consegue assistir a série. Ai, que demais! Maravilha, que demais, né? Chegar ali e que você ganhe o mundo. Eu acho que quando a gente tem boas informações, quando a gente tem propósito na vida, a gente precisa ganhar mais espaço mesmo. Então, você que de repente assista, compartilhe com outra mulher e assim vai, para que a gente fique cada vez mais forte. Parabéns, viu? Muito obrigada. Obrigada pelo Obrigada espaço. pela sua presença, por compartilhar a sua história, por ajudar tantas mulheres, tantas mães. E seja sempre bem-vindo ao Viva Tarde, tá? Obrigada, gente. Foi muito gostoso estar aqui. Sempre bem-vinda. Os contatos da Amanda estão na tela e você aproveita para entrar também no Instagram, porque a forma da maternidade naquela casa, ela é bem agradável e bem encantadora e cheia de arte, porque tem muitas músicas que vocês fazem juntos, né? A família toda, então é muito bonito olhar vocês, viu? Obrigada. Deus abençoe. Amém, vocês também.